Muita gente me pergunta o que são realmente as casas astrológicas. Mas afinal, para que servem as casas astrológicas? O que elas significam? Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alex Sprins, sou astrólogo e professor de astrologia. Se você está procurando conhecimento astrológico de qualidade, este é um lugar certo. Bom, então deixa eu explicar direitinho e de um jeito fácil como é que elas influenciam a nossa vida. Nesse vídeo eu vou explicar de forma simples 3 coisas. O que são as casas astrológicas, o que cada casa representa no seu mapa astral e 3 dicas de ouro para você entender qual ou quais casas astrológicas são mais importantes no seu mapa astral. Para começarmos, é importante entender que as casas astrológicas representam diferentes esferas da nossa vida. Elas são 12, assim como os signos, e cada uma dessas casas governa aspectos específicos da nossa existência. Diferentemente dos signos que possuem o mesmo tamanho, ou seja, 30 graus, as casas astrológicas podem ter tamanhos diversos. No mapa astral, as casas são determinadas pela hora e local do nascimento, o que faz cada mapa ser único. Isso quer dizer que pessoas que nascem próximo do Equador possuem casas astrológicas do mesmo tamanho, enquanto que pessoas que nascem mais distantes do Equador, em latitudes mais altas, por exemplo, no sul do Brasil, no Chile, na Argentina, na Noruega, na Alemanha, essas pessoas têm mais possibilidade de ter no seu mapa natal casas com tamanhos bastante diferentes entre si. E aí eu queria te perguntar, como é que é isso no teu mapa astral? As casas possuem o mesmo tamanho ou elas possuem tamanhos diferentes? Deixa aí nos comentários, eu gostaria de saber e vou te responder o que isso significa. Muito bem, agora nós vamos explorar cada uma dessas casas. A casa 1 é a casa do eu, é a casa do ascendente. Esta é uma casa de identidade e das primeiras impressões que nós deixamos nas outras pessoas. É as impressões que nós causamos nos outros. Reflete a nossa aparência, o nosso comportamento e como nós nos apresentamos para o mundo. A casa 2 já é uma casa relacionada a valores, é uma casa ligada a recursos. Aqui nós focamos as nossas posses, a administração dos bens materiais, das nossas finanças. É onde avaliamos o nosso senso de segurança e autoestima. A casa 3 é a casa das comunicações. Aqui nós vamos entender como nós nos comunicamos com as pessoas, como nós aprendemos a lidar com as coisas. É uma casa ligada a irmãos, é uma casa ligada à vizinhança, ou seja, tudo aquilo que está próximo de nós e que nós precisamos dominar e aprender. Representa, portanto, como nos expressamos e como interagimos com o mundo exterior. A casa 4 é a casa do lar. Aqui é uma casa ligada à família, às nossas raízes ancestrais, ao nosso lar, enfim, a todas aquelas coisas que nos trazem segurança emocional. É uma casa de intimidade, é uma casa onde nós estamos mais conectados com o nosso íntimo do que com as coisas externas. A casa 5 já é uma casa ligada à criatividade. Como é que eu crio as coisas? Como é que eu governo os meus prazeres, o romance e os filhos? É onde expressamos nosso lado lúdico e amoroso. A casa 6 é a casa da saúde, relacionada ao trabalho cotidiano, à saúde e ao serviço. Foca nas nossas rotinas e nossos hábitos que vão trazer bem-estar físico ou não. Não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo e todas as dicas de astrologia que eu vou passar para vocês por aqui. A casa 7 é a casa das parcerias. A gente também fala que a casa 7 é a casa dos casamentos, mas ela abrange todo e qualquer tipo de relacionamento. Aqueles relacionamentos que temos algum tipo de compromisso e comprometimento. Então, não só
o nosso esposo, a nossa esposa, mas aqui também o nosso sócio, a nossa sócia, parceiros significativos. A casa 8 é a casa da transformação. Governa o nascimento, a morte, o sexo e a transformação emocional. Fala sobre recursos compartilhados e segredos profundos. A casa 9 é a casa da filosofia. Ela é relacionada a viagens longas, ao ensino superior, à religião e a qualquer tipo de filosofia na nossa vida. Ela expande os nossos horizontes, a nossa visão de mundo e as nossas crenças. A casa 10 é a casa mais alta que temos no mapa astral. Por isso que nós também chamamos de meio do céu. É a casa da carreira. E aqui nós focamos não somente na carreira, mas também na nossa vocação, na nossa reputação e nos objetivos de longo prazo que nós temos. Ela reflete a nossa imagem pública e as nossas ambições. A casa 11 é a casa dos amigos. Ela é relacionada com os amigos, com os grupos e com as esperanças e projetos de longo prazo. Ela fala sobre as nossas redes, as nossas conexões com as outras pessoas. E finalmente a casa 12 é a casa do inconsciente, a casa dos segredos, confinamento e espiritualidade. Representa nossos medos ocultos e o crescimento espiritual. Agora que a gente já entendeu o que significa cada uma das casas astrológicas, eu vou te convidar a assistir outros vídeos do meu canal que vão falar de cada uma dessas casas mais especificamente, com mais detalhes e com mais riqueza de informação. Depois, vai lá, acessa e veja esse conteúdo. Vale a pena. Como eu já falei anteriormente, as casas astrológicas têm a capacidade de nos mostrar quais são os assuntos que serão mais relevantes ao longo da nossa vida. E para que eu entenda melhor quais serão esses assuntos, basta eu prestar atenção em alguns detalhes do meu mapa astral. Por exemplo, se eu tenho casas que são maiores do que outras, provavelmente estas casas serão mais importantes do que aquelas que são bem pequenininhas. Por quê? Porque qualquer planeta que passar ao longo dessas casas em algum trânsito importante, principalmente os planetas lentos, que demoram muito tempo para passar pelas casas, elas vão sofrer influências e transformações por mais tempo. Por isso, essas casas se tornam importantes. Aí também, se estas casas, sejam quais forem, contiverem planetas, esses planetas trazem informações e ações específicas para cada uma das casas. Por isso, se eu tenho uma casa que tem mais de um planeta, esta é uma casa, é uma esfera da minha vida que eu terei bastante ação ao longo da minha vida. Por exemplo, se eu tenho Marte na minha casa 10, isso pode indicar que eu tenho uma abordagem mais assertiva com relação à minha carreira. Da mesma forma, se eu tiver Vênus na casa 7, é uma casa de associações, de casamentos. Isso sugere que eu tenho uma capacidade e uma habilidade de lidar mais harmoniosamente com esses parceiros e com esses relacionamentos. Quanto mais planetas numa casa, como eu já falei, mais importante aquela casa é para o seu mapa e as suas experiências. Por isso, depois você me fala quais são as casas astrológicas no seu mapa natal que são mais importantes na sua vida. É só dar uma olhadinha e depois você me deixa aqui nos comentários, tá bom? Compreender as casas astrológicas nos ajuda a decifrar o nosso mapa astral de uma maneira mais profunda, relevando nuances sobre a nossa jornada de vida. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, para entender um pouco mais sobre as casas astrológicas. Então, se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo. Te espero com mais dicas e conhecimentos sobre astrologia. Até lá!